Salve, salve molecada, firmeza. Nos vídeos anteriores a gente conseguiu ver um pouquinho da diferença entre a Overpower versus um Charme Elemental. E agora, nesse vídeo, nós vamos ver a diferença entre a Low Blow e a Savage Blow. E ver aí, debater um pouquinho quem que leva aí na prática. Qual que é melhor, em qual situação usar cada uma. Se realmente aí a Savage Blow é como se fosse uma Low Blow aí 2.0. Então fica aí no vídeo que nós vamos ver um pouquinho de como que funciona cada uma. O lugar que a gente escolheu foi no Pumin-3 novamente. Mesmo lugar que a gente testou a Overpower e o Charme Elemental. Inclusive, se você não viu esse vídeo, vou estar deixando o card passando para vocês, para depois desse vídeo vocês irem lá e dar uma olhadinha também. Foi um teste bem bacana, a gente conseguiu aí ter uma percepção legal de como que funcionava os dois charmes também. E se você quiser, ao final desse vídeo, você pode pegar e conseguir comparar um vídeo com o outro também. Ou seja, se você quiser ver a diferença da Low Blow versus a Overpower, na prática você consegue ver. Quiser olhar a Savage versus a Elemental, por exemplo, você consegue também ver, porque conforme eu mencionei, o lugar da gravação foi no mesmo lugar e a faixa de level foi o mesmo também, né? Ou seja, eu gravei tudo no mesmo dia. Então aqui nós vamos utilizar a mesma roda de habilidades. Vou estar deixando passando aí na tela para vocês, que eu sei que muitos têm curiosidade. Então tá aí a tela, a roda de habilidades que eu estou utilizando. Nós estávamos no mesmo level, a rotação foi exatamente a mesma, sem mais nem menos. Antes da gente ir para o cenário da Low Blow, queria passar alguns pontos que eu acho importantes de como que funciona a Low Blow e a Savage Blow, e aí depois a gente vai para os Analyzer e ver o comparativo de fato. A Low Blow, ela vai aumentar em 4, 8 ou 9%, isso aí depende da onde vai estar o stage da sua runa. Se for stage 1 é 4%, stage 2 8% e stage 3 9%. É um charme bem caro, diga-se de passagem, para adquirir ele. Então no stage 1 é 800 pontos de Major Charms que custa, se eu não me engano. No stage 2 vai custar 2.000 pontos de Major Charms e no stage 3 vai custar 6.000 pontos de Major Charms por completo. Ou seja, é um charme sim bem caro, mas vocês vão perceber que ele é um charme também muito versátil. Em grande parte das caçadas a gente vai conseguir utilizar a Low Blow e a Savage Blow também. Ela é um charme excelente para jogadores solos e somente solos. Para galerinha que é em PT, o meta já é outro. O meta é realmente pegar ali as elementais, porque normalmente os bichos eles têm bem mais vidas nas caçadas em PT, então acaba que a Low Blow e a Savage Blow não fica tão eficiente assim. Low Blow e Savage Blow é eficiente em mobs com menos de 10k de life, então quanto menos aquela criatura ela tiver vida e mais presente ela for na hunt, melhor vai ser a efetividade desses charmes. No caso aqui a gente utilizou no Grim Elite. Grim Elite ele tem 9.500 de vida, ou seja, tem bastante vida, só que ainda assim, por ele ter menos que 10k de life, mesmo que seja pouca ali a diferença, é um mob que é muito presente aqui nas hunts do Pumin e do Plague Seal, por exemplo, então acaba que pode virar jogo fazer essa troca aí, visto que também a Low Blow, além dela ser uma runa ofensiva, ela também dá sustain pra gente. Por que que ela dá sustain? Porque aumentando a chance da ativação de crítico, a gente dá mais crítico nessa criatura e dando mais crítico, a gente tem um retorno maior de Mana Leech e Life Leech. Importante mencionar aqui também que a Low Blow, quando ela é ativada, ela ativa na box toda, ou seja, você deu um Eshorigram ali, trocou a Low Blow, vai pegar em todas aquelas criaturas que a Low Blow está ativa. Então aqui, por exemplo, tá ativa no Grim Elite, eu dei um Eshorigram, vai ativar em todos os Grim Elites que esse Eshorigram ele for atingir. Então isso é um ponto muito bacana e diferente da maneira que a Overpower e a Elemental, enfim, em cima das demais runas. Já a Savage Blow, ela vai aumentar o dano do nosso crítico, ou seja, é uma coisa que está ligado muito à força do nosso crítico. E no stage 1 vai aumentar em 20%, no stage 2 40% e no stage 3 44%. O custo dela é o mesmo custo da Low Blow, então a funcionalidade dela é bem semelhante à Low Blow, só que ao invés de aumentar a chance de ativação, vai aumentar a chance de dar um porradão ali no crítico. Então, para Savage Blow, a gente já consegue perceber que para você usufruir nela naquele respawn, você tem que estar com crítico na sua arma, ou seja, se você é um cara aí que caça, por exemplo, de Soul Crusher e utiliza mana e life na Soul Crusher, a Savage Blow ela já não vai ser efetiva, porque você não vai usufruir o benefício que esse charme lhe proporciona. Então, o único detalhe é que tem que estar
com crítico aí na sua arma, seja crítico em mana, crítico em vida, aí vai muito do que você prefere aí. Então, analyzer aí da tela da Low Blow, a gente consegue perceber que de Raw XP Gain ao final de uma hora, a gente chegou no montante aí de 7.374.000 de Raw XP Gain. E um outro ponto aqui, já que a gente tá falando de dano, seria interessante a gente olhar o nosso dano total ao final de uma hora. E aqui no caso da Low Blow, a gente teve aí um dano total de 9.055.000 aproximadamente de dano ao final de uma hora. Agora, se a gente for lá pro cenário da Savage Blow, nós conseguimos perceber que ao final de uma hora nós tivemos 7.232.000 de Raw XP Gain, e já no dano a gente teve aí uma margem de dano ao final de uma hora de 8.905.000 de dano. Se a gente for comparar um analyzer com o outro, a gente consegue perceber que a Low Blow, ela é sim mais potente do que a Savage Blow, digamos assim. E antes mesmo de estar fazendo esse comparativo, eu já sentia que a Savage Blow era um pouquinho inferior do que a Low Blow também, mesmo que seja pouco, é sim notável essa mudança. O que eu sinto utilizando a Savage Blow na prática é que ela é uma runa muito boa, mas talvez se você for colocar ela num lugar de uma Low Blow, por exemplo, em muitos dos casos não vai valer a pena. Talvez seja interessante usar a Savage Blow combada com a Low Blow, ou seja, uma hunt que tem dois tipos de criaturas pelo menos, usa a Low Blow em uma criatura, e se a outra criatura ela tem um HP baixo também, vale a pena tá combando aí, muito provavelmente, as duas runas. E aí, isso também é interessante, que você vai ficar com um baita sustain, e isso vai ser excelente para o jogador solo, vai ter bastante sustain, né, vai conseguir caçar com mais conforto, só que consecutivamente eu acredito que se você utilizar a Low Blow e a Savage Blow, principalmente a Savage Blow ao mesmo tempo, você acaba abrindo mão um pouquinho ali da sua XP, talvez uma elemental e uma overpower seja interessante, seja até mais interessante em questão de maximização de hunt, mas em questão de sustain não tem como. Low Blow e Savage Blow são excelentes charmes para quem caçar solo. Se a gente reparar em questão de diferença entre a Low Blow e a Savage Blow, nós conseguimos perceber que em questão de porcentagem a gente teve uma diferença de 1,9% de diferença de Raw XP Gain entre as duas, e em relação ao dano com a diferença de 1,7% de dano aí entre as duas. Com a Low Blow a gente fez 142k de Raw XP a mais em cima da Savage, e em dano a gente fez aí 150k de dano a mais com a Low Blow em cima da Savage. Ou seja, consegue perceber aí que não é uma diferença tão grande, mas sim é uma diferença. Quem aí gosta de sempre estar maximizando as suas hunts, é o número que ele é bem perceptível e talvez possa fazer uma diferença a longo prazo. Mas se você é um carinha que em todas as suas hunts, a maioria delas você faz solo e gosta bastante de priorizar o sustain, gosta de caçar com sempre ali no seu conforto, com certeza a Low Blow e a Savage Blow são ótimos charmes para você ter aí no seu personagem. No meu caso aqui, eu vou sim manter a Low Blow e a Savage, mas a Savage eu vou utilizar ela de uma maneira diferente. Como vocês sabem aí, eu sou um cara que sou muito acostumado a caçar no Pumin e no Plague Seal. Normalmente são as duas hunts aí que eu sempre tô caçando, então minha configuração de Major Charms aqui vai ser manter a Low Blow no Grim Elite, porque aí eu consigo manter o ritmo da minha hunt e também consigo ter um pouco mais de sustain, o que é muito interessante para esse tipo de hunt aqui, já que o Mana Drain e o DPS da hunt em si é bem forte. Só que a Savage eu acho que ela vai performar melhor na Spectre. Spectre é um mob bem presente aqui na hunt, tem bastante Spectre, só que é um mob que não vale a pena colocar uma runa elemental, por conta que tem bem pouquinha vida ela, eu acho que é 1900 de HP mais ou menos que ela tem. Então aí de repente ela já tá na box, eu dou um Eshori Gran critado, proca a Savage, e aí eu já consigo dar HS na Spectre e abre espaço para chegar os monstros que tá de fora da box e colar dentro dessa box. Já no Hellfire eu vou manter a Overpower nele, que se você já assistiu o vídeo lá da Overpower versus do Charme Elemental, você vai conseguir reparar que a Overpower ela é sim um charme muito interessante e provavelmente bem meta para Knights solos também. Então a minha Overpower eu vou manter aqui no Hellfire, e na mãozinha eu vou trabalhar aí com um charme elemental, que muito provavelmente vai ser um Divine nela, ou se de repente eu precisar mesclar um pouquinho, a Freeze acaba sendo uma baita opção aqui também. Então o videozinho foi esse, espero que vocês tenham conseguido ver a diferença de cada charme aí, como que funciona mais ou menos cada um. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve aí no canal para estar incentivando mais a gente a estar trazendo vídeos como esses. Se você não segue a gente lá nas redes sociais, segue lá também a gente, que é muito importante para estar engajando os nossos outros canais aí também. Quer apoiar o canal e não sabe como? Tem a opção aí super baratinha aí e bem acessível, que é o Seja Membro aí do canal. Então, se você quer apoiar e não sabe como, tá aí uma baita maneira. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!